Eu sempre achava que o lugar mais confortável para estar era sentado aí. A hora que você chega aqui, que você pega o microfone, não é tão confortável assim não. Mas eu meditando essa semana, depois que o pastor Sérgio me pegou, sabe quando pega a pessoa assim pela costa da camisa e joga dentro da represa? Vai, aprende a nadar? Foi mais ou menos isso que ele fez comigo. Eu cheguei à conclusão que o melhor lugar é estar na vontade de Deus, irmãos. Amém? Eu já fiz várias vezes aqui momento de prosperidade, coisa de 2, 5 minutos, não sei. Mas a responsabilidade de ministrar para uma igreja como essa, Verbo da Vida, diante dos meus 2 professores do Rema, né? Minha família ali, é algo que deixa a gente um pouco tenso. Mas eu confio no Espírito Santo e eu creio que eu vou fluir. Amém? Então tá. Então, irmãos, vamos começar falando. Eu quero falar sobre esse livro aqui. Quem trouxe esse livro aqui hoje para a igreja? Amém? Aí eu quero te perguntar sobre o que esse livro fala. Você já se parou para perguntar sobre o que é a Bíblia? O que esse livro fala? Esse livro, tem gente que fala, é a palavra de Deus. Sim, eu concordo que é a palavra de Deus. Esse livro é uma declaração de amor de Deus pela humanidade. Sim, pode ser isso também. Mas basicamente, irmãos, esse livro, ele é a história da redenção da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Esse livro aqui é uma história de redenção. E nós podemos ver como que Cristo é a figura central da Bíblia. Tudo, nós acabamos de cantar, foi feito por Ele e é para Ele. Amém? Nós podemos ver um pouco disso lá no livro de Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12, em que Paulo, ele diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte do que vos cabe da herança dos santos na luz. Em outras versões diz, dando graças ao Pai que vos fez dignos. Ele nos fez dignos. Não foi você que se tornou digno por sua própria conta. Ele o fez digno. Amém? E continuando no 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Algumas versões, a palavra império está como domínio. Essa palavra no grego, que foi traduzida aqui na minha versão para império, é exousia. Ela, como normalmente ela é traduzida como autoridade. Então ele nos tirou, nos resgatou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Continuando. No qual, quem? Jesus. Temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, quem? Jesus. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmão, você existe por causa de Jesus. E você existe para Jesus. Amém? Deus não existe para satisfazer os seus desejos. Você existe
para Jesus. Amém? Ele é, versículo 17, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, tudo foi criado por ele e tudo é mantido, sustentado, tudo subsiste por causa dele. Amém? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Em outras versões, essa palavra está como supremacia. Amém? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vocês percebem como ele é a figura central da Bíblia, da nossa vida, da nossa crença e do cristianismo. Amém? E que, havendo feito, no versículo 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, nos conciliou no corpo de Jesus, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, sem nenhuma condenação. Amém? Essa foi a obra redentora de Jesus. E que nós podemos também continuar a analisar esse aspecto a partir do capítulo 2 do mesmo livro de Colossenses, a partir do versículo 4, Colossenses 2, 4. Ele continua: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Quem que vai te enganar, irmãos? Falsos ministros, pessoas que vêm com tradições humanas, baseadas em rudimentos do mundo. Essas pessoas, muitas são loquazes, são pessoas que falam bem, até usam a Bíblia, mas elas proferem alguns enganos. E se nós não estivermos embasados na doutrina de Cristo, a gente acaba entrando nessa onda. Amém? Versículo 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza de vossa fé em Cristo. 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, assim se mantenha nele. Amém? Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém? Irmãos, então, eu quero trazer uma palavra hoje. Na verdade, eu tenho muita coisa borbulhando aqui dentro. E algumas delas, aparentemente, na minha cabeça, não tem muita conexão uma com a outra. Então, se eu abordar alguma coisa sem conexão, vocês relevem, amém? Mas eu tenho muita coisa para dentro do meu coração, amém? Eu quero chamar a atenção para vocês, irmãos, que o Evangelho, ele é boas novas, ele é boas notícias, amém? Mas é uma palavra de equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós temos que confessar a palavra? Temos. Isso está escrito aqui. Nós temos que crer com o nosso coração? Temos, irmão. Mas existe muito mais coisas que envolvem o desenvolvimento da nossa fé, o nosso crescimento, a nossa provisão e todas as coisas que nós precisamos para nós, para nossa família, para nossa vida. Amém? E a oração é uma das principais coisas. Através da oração, irmãos, a gente vai se conectar, a gente vai conhecer
e a gente vai estabelecer intimidade com o nosso Pai Celeste. Amém? Então eu quero agora trazer para vocês alguma coisa aqui sobre os passos para ter suas orações respondidas. Amém? Quem quer ter as orações respondidas aqui? Amém? Vamos abrir a palavra em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Amém? Irmãos, o primeiro passo que essa mulher deu para ela conseguir a cura dela, que já fazia 12 anos, e tenta imaginar a situação dela. A mulher, quando estava nessa situação, com esse fluxo de sangue inconstante, ela era considerada impura. Aonde Jesus andava, as multidões, o próprio capítulo aqui fala que as multidões o apertavam. E as pessoas não podiam ter contato com pessoas impuras. Pessoas impuras não podiam encostar em você, encostar nas outras pessoas. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ficou sabendo que Jesus poderia curar ela, que Jesus era o Messias. E aí, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela disse. O dizer é uma coisa de fundamental importância. O irmão Reagan, ele sempre batia muito, pastor Bud também, nessa tecla sobre o dizer, sobre o falar. Amém? Então, o primeiro passo, diga. Quer seja algo positivo ou negativo, o que você disser, você terá. Amém? Você pode ter aquilo que diz. Você pode preencher o seu próprio cheque com Deus. Isso aqui é uma expressão do irmão Reagan. Vários livros dele, ele aborda, fazendo essa alegoria, que você pode preencher o seu próprio cheque com Deus. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu morava na cidade de Iguaraçu, 30 quilômetros para frente aqui. Cidade muito pequenininha, menor até do que Mandaguaçu. Amém? E quando eu terminei o primeiro grau, eu ia estudar em Maringá. E eu morava, a rodovia passa na porta da casa da minha mãe, até hoje. Levantava às 6 horas da manhã, atravessava a rua, ficava no quebra-mola com a bolsa, carona. Eu ia para Maringá de carona todo dia, 6h30 da manhã, eu estava lá pedindo carona. Acabava a aula em Maringá, eu andava até lá na saída, no último sinaleiro, carona para voltar para casa. E nessa época, por segurança, por zelo, o meu pai, ele pegou uma folha de cheque dele, assinou, deixou em branco, eu dobrei ela bem dobradinha e coloquei num compartimento secreto da minha carteira. Então eu tinha algo com que me socorrer. Eu não estava totalmente desamparado, ou seja, eu tinha um cheque assinado.
do meu Pai, terreno. Amém? E eu quero dizer para você que eu aprendi com o irmão Reagan que você pode ter o seu próprio cheque com Deus. Amém? Nunca confesse uma derrota. Se você é vencido, é pelos seus próprios lábios. Você venceu a si mesmo. Amém? Vamos lá para Provérbios no capítulo 6, versículo 2. Provérbios 6, 2 diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Muito forte esse versículo, né, irmãos? Se a gente for meditar nisso, a gente tem que vigiar a nossa boca, a gente tem que saber a hora que a gente abre a boca, o que a gente está falando. Muitas vezes a gente dobra o joelho, a gente ora, a gente pede por coisas, a gente precisa de coisas, mas 5, 10 minutos depois, a nossa própria boca está desfazendo as nossas orações, através de palavras que não produzem fé, palavras que não vêm da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber o que Deus pensa a nosso respeito. Nós precisamos saber como Deus nos vê, onde nós estamos, quem nós somos em Cristo, o que nós podemos, o que nós temos. Lá no Salmo 23 diz que Ele coloca uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Amém? E aí você, imagine uma situação, coloca uma mesa enorme, um banquete com as comidas que você mais gosta, mas aí apagam-se todas as luzes, fica tudo escuro, você não consegue enxergar sua mão na frente. Como você vai se servir? Como você vai usufruir daquilo que está disponível? Já está ali, está disponível. Mas você não vê, você não pode usufruir daquilo, porque você não conhece. Mas quando o conhecimento chega, a luz chega. Quando o conhecimento chega, você sabe o que está disponível. Você sabe, porque sabe que aquilo ali é teu. Porque você é filho, porque você tem o direito daquilo. Amém? É muito importante, irmãos, a gente conhecer. E nós não vamos conhecer o suficiente só ouvindo ministração dia de domingo. A gente nasceu num sistema do mundo. Vocês sabem que Satanás é o Deus desse mundo. Amém? O sistema desse mundo está nas mãos de Satanás. E nós nascemos, glória a Deus por aqueles que nascem numa família evangélica, num berço evangélico. Amém? Mas isso também não quer dizer nada. Satanás nasceu no céu. Amém? Glória a Deus. Pessoas que foram abençoadas e nasceram num lar evangélico, num berço evangélico. Tem mais chances de serem ensinados, de crescer na palavra. Mas, irmãos, no meu caso, minha família era católica, não estou falando a respeito da igreja católica, mas tinha aquele sistema que vocês sabem. Eu sou, mas não pratico. A minha mãe praticava, minha mãe era lá de dentro, tocava em casamento, distribuía alimentos para os pobres, minha mãe era bem ativa na igreja. Mas a gente cresce ouvindo incredulidade, a gente cresce com a nossa mente conformada com o mundo. E isso, irmãos, é dia após dia. Você ouve seus irmãos, você ouve seu pai, você ouve seus vizinhos, seus amigos de escola, você ouve a televisão, você ouve o homem do mercado, da mercearia, do posto de gasolina. Irmãos, isso forma na nossa mente uma conformidade com o mundo, que nós usamos expressões que nós nem sabemos de quando elas foram incorporadas no nosso vocabulário. Vira uma tradição. E para a gente romper com essa conformidade com o mundo, não é fácil. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo, que é nosso ajudador, amém? Que nos guia a toda a verdade, amém? Mas, irmãos, não pensa
que vai ser fácil. Não pensa, mas eu não faço mal, não sei o quê, mas eu vou na igreja. Gente, não é esse o propósito. O propósito é crescer. O propósito é você conhecer. Qual que é a primeira vontade de Deus para a humanidade, para os homens e mulheres? Primeira vontade de Deus é que eles sejam salvos. Qual é a segunda vontade de Deus para os homens? Que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como você acha que você vai chegar no pleno conhecimento da vontade de Deus, da verdade? Congregando aí, um domingo, o outro não. Aí o pastor convida, vai ter uma reunião. Mas esse pastor é chato, hein? Não deixa nós quietos em casa. Que não sei o quê. Gente, é uma questão simples. Ou a gente está com o pé aqui, ou a gente está com o pé aqui. A decisão é sua. Foi nos dado o livre-arbítrio. Eu posso escolher ou esse caminho ou esse caminho. Eu sou livre. Mas a partir do momento que eu decido ser um cristão, eu vou ser um cristão. Falhas nós carregamos. Amém? Muitas falhas fazem com que nós nos afastemos dessa palavra. Com que nós deixemos de vir congregar na igreja. Porque traz peso, traz remorso, vergonha. Porque na sexta-feira está lá tomando cerveja, no domingo está lá na igreja, lá igual um santinho. E às vezes um pensamento desse faz a pessoa, ao invés de parar de tomar cerveja, faz a pessoa parar de ir na igreja. Se ela tem dificuldade de deixar certos hábitos, mas ela continua na igreja, o Espírito Santo, a palavra, o ensino, as revelações, vai trabalhando nela, ela vai melhorar, ela vai crescer. Agora, se ela deixar de vir para a igreja, só vai para trás. E é fundamental estar congregando, estar dentro da igreja. Amém? Vamos voltar para as orações respondidas. Certo escritor, ele escreveu assim: você disse que não podia, e no momento em que falou isso, você foi derrotado. Você fechou a porta. Frases como: não tenho, não posso, não consigo, não vai dar, não vou ter. Essas frases, elas são sentenças. Eu lembro quando eu era criança, eu estudava matéria português, a professora de português falava assim: leia a sentença. Mas não era uma sentença de juiz, de condenar, era uma frase. Então, essas frases que eu acabei de dizer, elas são sentenças. Não vai dar, não vou ter, não consigo. Você fecha a porta. Amém? Então é preciso ter cuidado com isso. Porque na mesma hora que você fala: Senhor, eu preciso de tal coisa, meia hora depois você fala: mas é difícil, né? Acho que não vai dar não, hein? Você desfez a sua oração, irmãos. Amém? O dizer é muito importante. O dizer é extremamente importante. Amém? Você disse que não tinha fé, então a dúvida se levantou como um gigante e o enlaçou. Você falou no fracasso e ele o manteve em cativeiro. Se você falar nas suas provações, dificuldades e falta de dinheiro, sua fé ficará murcha e seca. Mas se você falar no seu Pai Celestial e a respeito do que Ele quer fazer a seu favor, sua fé avançará, crescerá a passos largos. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Amém? Não tem outro jeito da sua fé crescer, a não ser ouvindo a pregação da palavra de Deus. Amém?
Ele deu uma medida de fé para cada um de nós, uma medida igual para cada um. O que cada um vai fazer com essa medida é responsabilidade dele. Assim como ele nos deu o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que nós vamos fazer com a nossa medida de fé. A Bíblia fala de fé pequena, de fé grande. A Bíblia fala de muita fé, de pouca fé, em vários versículos. Eu não vou procurar eles agora porque o tempo já está passando. Tem mais coisas que eu tenho no meu coração para compartilhar com vocês, amém? Então, nós precisamos aprender como o pastor e a Fabiana nos ensinam. Nós não podemos depender de pastor. Nós não podemos depender da Fabiana, do Arthur, do Glaucio, do pastor, da Karen. Embora eles estão aqui para ministrar para nós, para pregar e trazer o ensino que vai trazer o crescimento, que vai gerar fé no nosso coração. Mas eu acho que vocês já perceberam que o nosso pastor, ele não tem uma linha de causar dependência dele, não. Ele quer que você faça as suas orações, que você tenha o seu relacionamento com seu Pai Celestial, que você, por você mesmo, a sua própria fé, leve você a avançar. Amém? Tem pastores aí, gente, eu cheguei em Paradavaí com a Suzana vai rir agora. Aí eu falei, Suzana, a gente estava em Campo Grande, né, fazia rema, estava no Verbo da Vida lá, eu falei, Suzana, nós precisamos congregar. Onde nós vamos? Aí andava na cidade, tal, não sei o que lá. Aí nosso vizinho era o pastor de uma igreja, de uma denominação lá da cidade. Aí nós nos conhecemos, tal, ele convidou para ir para a igreja, eu falei, vamos lá. Aí chegamos lá na igreja, tinha um banner, sabe aqueles banners enormes assim? Estava escrito assim, pastor fulano de tal, o homem que ora por você. Gente, nada de mal orar pelas pessoas, mas eu acho que essa propaganda tão desse jeito, eu acho que induz as pessoas a achar que de vez em quando tem que dar uma passadinha lá para o pastor orar, né? E não é isso que a Bíblia ensina, gente. Não é isso que a gente aprende na palavra de Deus. Amém? Tem pastores que querem gerar dependência nas ovelhas, talvez por causa de dízimos, talvez por causa de quer estar em contato mais íntimo com as ovelhas, para não perder controle sobre certos aspectos que a igreja depende, que ele depende. Por exemplo, a Igreja Verbo da Vida é a única igreja que você pega o seu envelope, põe o seu dízimo, coloca no gasofilácio e não tem ficha perguntando o seu nome, o valor, a data, se é dízimo, se é oferta, quanto você deu. A maioria das igrejas, irmãos, isso aí entra na contabilidade da igreja, sabe? As pessoas que são responsáveis pelas finanças da igreja, fulano lá esse mês não deu dízimo. O ciclano lá parou de dar oferta e tal. Gente, isso é uma coisa entre você e Deus. Na igreja Verbo da Vida, não existe esse controle. O pastor Sérgio nem está preocupado quem está dando, quem não está dando. Ele ensina o princípio, semear para colher. Ele ensina o princípio dos dízimos, devolver para Deus 10%. Já que ele deixa a gente ficar com os 90%, que também é dele. Amém? O princípio é ensinado, mas se você vai dar, se você não vai dar, é entre você e Deus. Amém? Então vamos prosseguir. Primeiro passo para a oração atendida, diga. Você tem que dizer. O segundo passo, você tem que fazer. Primeiro, essa mulher disse, ela disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela disse e ela foi. Esse agir dela não deve ter sido fácil. Lembra que eu falei, a multidão, ela era impura, não podia encostar, alguém podia entregar ela, alguém podia, falar, essa mulher impura está aqui, ela podia ser presa e um monte de coisa. Mas ela ousou
entrar no meio da multidão e tocar na orla das vestes de Jesus. Amém? Ela agiu. De nada adiantaria se ela não agisse à altura do que ela tinha declarado. De nada adiantaria suas ações. Suas ações lhe dão a vitória ou a derrota. Terceiro passo, irmãos, receba. Amém? No capítulo 5, no versículo 29 de Marcos, diz: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Ou seja, ela sentiu, ela recebeu aquela cura. Então ela disse, ela agiu e ela recebeu. O quarto passo, contar. Fale para todos, dê o seu testemunho. Amém? É muito importante você testemunhar as coisas, as obras, o que Deus tem feito na sua vida. Isso, o testemunho é uma coisa importantíssima. Mas, irmãos, 4 passos. Diga, haja, receba, testemunho. Você acha que é simples assim? Eu vou sair aqui agora, eu vou fazer tudo isso. Eu vou dizer, eu quero uma SW4, zero. Eu vou agir, eu vou lá na Toyota ver quanto custa. Gente, não se iluda. Não é assim. O evangelho, o relacionamento com Deus, a vida cristã, tem muito mais. Tudo depende do teu coração. Às vezes a pessoa entra numa igreja. A igreja Verbo da Vida, irmãos, ela tem uma palavra, ela simplifica. Ela foi a primeira igreja que eu entrei na minha vida, que eu peguei o fio da meada do começo até o fim do culto. Tudo claro, tudo desejável. Me fez, eu cutucava a Suzana e falava assim, nossa, mas será que é fácil assim? Eles não estavam mentindo. Mas a gente tem uma tendência de querer achar as coisas fácil, conseguir as coisas, sem fazer a nossa parte direito. E isso gera frustração. E algumas pessoas que caem nesse erro, viram e falam assim, acho que não é bem assim essa palavra. Acho que essa palavra não é bem assim do jeito que eles ensinam. Porque muitas vezes, irmãos, o dizer, o agir, o receber e o contar, isso são apenas tópicos. É apenas uma direção que o irmão Reagan dá para ser didático, para nos dizer como a coisa funciona. Mas entre o dizer e o agir, como que está seu coração? Qual que é o seu propósito? Para que você quer aquilo? O que você vai fazer quando aquilo chegar na sua vida? Vai ter proveito para o reino? Mas então não funciona. Por isso que você tem que procurar conhecer. Você tem que sentar, gente, num banco. E você tem que receber a palavra. A palavra vai te ensinar como se mover em meio a todas essas coisas. Eu quero achar um versículo aqui para ler com vocês. Eu não achei, mas eu vou citar aqui, o pastor e a Fabiana vai saber. Receba a palavra com mansidão. Tiago. O que é receber a palavra com mansidão? É você sentar aí com o coração aberto. Você não vai sentar numa igreja com a guarda erguida, com o escudo na frente, com aquele olhar de desconfiança. Mas eu só quero ver o que ele vai falar. Eu só quero ver o que o pastor Sérgio vai falar. Irmãos,
recebe com mansidão. Não é difícil você saber se o lugar que você está é o lugar que você deve congregar. O Espírito testifica. Se você não tiver o Espírito testificando com você, eu não sei o que você está fazendo dentro da igreja. Porque quando nós nascemos de novo, a primeira coisa, o Espírito Santo vem fazer morada no nosso espírito. Nós recebemos Ele. Ele está dentro. Ele vai trazer revelação da palavra, vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos dirigir. Vai. Será que vai mesmo? Tá. Você consegue quietar sua alma para você ouvir Ele? Você consegue perguntar uma coisa para Ele e esperar a resposta? Gente, quantas vezes eu perguntava coisa para Deus, para o Espírito, mas eu perguntava e já saía. Ele fala com a gente. Ele nos dá o caminho. Ele acende luz vermelha, Ele acende luz verde. Mas nós temos que nos dispor a ouvir. Como nós vamos ouvir o Espírito de Deus? Através do contato diário, através da comunhão, através de botar o joelho no chão, ou orar de pé, ou deitado, ou sentado. Mas se nós não investirmos tempo no nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós nunca vamos ouvir Ele. Tem um esforço que você tem que colocar, não é assim, de bandeja, não é assim. Nada é assim. O reino de Deus é conquistado com esforço. Qual o versículo que fala isso? Eu lembro tanta coisa e eu não sei o endereço, mas isso não era para me falar, me veio agora. Irmãos, nós temos que conhecer. Quando eu comecei a fazer o rema, lá em Campo Grande, gente, eu queria tanto fazer esse rema, vocês não têm noção, eu queria ter foto da minha casa. Você lembra, Suzana, na sala cheia de cartolina? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém. Jesus fez a parte dele, mas nós temos a nossa. Amém? Todo mundo tem sua parte. Se você fizer a sua, Deus vai fazer a dele. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai ficar milionário, vai morar na praia, vai passear nos Estados Unidos todo ano. Mas uma vida suprida, suficiência, a tua família bem suprida, com saúde, sabe? Bem alimentado, com aquilo que precisa. Isso é direito. Isso está na palavra, nós temos direito a isso. Amém? Deus não prometeu que todo mundo vai ficar milionário. Confessa a palavra que você vai ficar milionário. Não é assim, irmãos. Para que você quer ficar milionário? Para que você quer? Aí tem uns que falam aqueles jargões assim, é melhor 1 milhão no meu bolso do que no bolso do traficante. Tá bom, mas o que você vai fazer com 1 milhão? Você vai abençoar quem? O que está no teu coração? Às vezes a tua mulher não conhece teu coração, teu marido não conhece teu coração, mas Deus conhece. Deus sabe o que você vai fazer. Se não tiver um propósito que seja para o reino, você não vai receber. Amém? E agora, eu quero abordar um aspecto que está no meu coração a respeito de nós cuidarmos de nós mesmos. Amém? A parte espiritual ela é fundamental. A parte espiritual é aquela que vai nos levar, que já nos colocou na eternidade, na vida eterna. Nós já temos a vida eterna, amém? Mas Deus não criou o homem para viver só no espírito. Amém? Nós temos uma alma e temos um corpo. E a Bíblia diz o que nós devemos fazer com a nossa alma e com o nosso corpo. Nós precisamos renovar a nossa mente, não nos conformarmos com este século, com este mundo, mas
transformarmos a nossa mente através da palavra de Deus. Isso foi dito. E o nosso corpo? O que nós temos que fazer com o nosso corpo? Com o nosso corpo, irmãos, nós temos que... Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 5, versículo 28. Eu vou ler aqui junto com vocês. Efésios 5, 28. Amém? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Próximo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Alimenta e cuida, como Cristo o faz com a igreja. Amém? O próximo. Porque somos membros do seu corpo. Amém? Irmãos, nesse momento dessa ministração, eu estou pregando primeiro para mim. Os ouvidos que estão mais próximos da minha boca são os meus. Amém? Tem um versículo que diz, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aquele que pratica a prostituição, aquele que comete adultério, aquele que comete esse tipo de imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. Amém? E quando você come, você está colocando para dentro do seu corpo. Amém? Como você come? Porque, irmãos, isso traz consequências. O que nós fazemos com o nosso corpo, você pode ser o crente que não falta em nenhum culto, você pode ser uma pessoa que fala da palavra, que ora, que faz tudo. Mas, irmãos, se você não cuidar da sua casa, aqui terrena, você não vai longe. Você não vai longe. Os hábitos alimentares que nós temos hoje, à base de açúcares e farinhas, eu estou começando a me conscientizar disso agora. Você sabia que você pode abreviar o seu tempo aqui na Terra? Conforme, tem coisas que se você fizer, você abrevia o seu tempo na Terra, e tem coisas que se você fizer, você prolonga. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam longos sobre a Terra. Ou seja, quem não honrar pai e mãe, vai acontecer o quê? O contrário. Então, existem uma dezena de coisas que a gente pode fazer para a gente ter uma vida longa. Amém? Cuidar do nosso corpo é uma delas. Tinha um avivalista escocês, eu não sei se o pastor Sérgio já ouviu falar nele, o nome dele era Robert Murray McCheyne. Ele era um avivalista escocês. Eu não lembro se era no começo do século XX, eu acho que era. Ele era um homem que ele promoveu um avivamento muito grande na Escócia. Sabe com quantos anos esse homem morreu? 29 anos. Ele não fez 30 anos. E quando ele estava no leito de morte dele, ele disse uma frase que se tornou célebre. Ele disse assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. E eu matei o cavalo. Já não posso mais levar a mensagem. Ou seja, um homem com uma grande histórico de evangelismo, de pregação da palavra, a vida interrompida
porque não soube observar os cuidados que ele tinha que ter com o corpo dele. Amém? E para finalizar, eu quero falar a respeito de um homem que eu conheço já tem mais ou menos uns 40 anos. Eu o conheci quando a gente começou a frequentar a igreja do Molívia, aqui em Maringá, do pastor Newton Tuller. O nome dele é Paulo Canuto. Ele é, na minha opinião, um grande homem de Deus. Eu tenho muito respeito, eu honro muito a pessoa dele. Ele era chefe de quadrilha no Rio de Janeiro. Ele é desse tamanhozinho assim, ó. Ele disse que uma vez ele escapou. Era na época do tal do Esquadrão da Morte. Lembra da época do Esquadrão da Morte? Ele disse que ele foi encurralado num lugar lá no muro lá. Ele disse que ele só não morreu porque ele era baixinho, porque as balas tudo para cima da cabeça dele. Ele veio do Rio de Janeiro para Maringá para se internar na casa de recuperação do pastor Newton. Eles arrancaram o banco traseiro de uma Brasília. Ele se deitou no assoalho da Brasília, cobriram ele com um monte de coisa e trouxeram ele para Maringá, porque se pegassem ele, ele não ia escapar. Chegou aqui na casa de recuperação da Igreja Molívia, começou a ser evangelizado, nasceu de novo, se livrou do vício e se tornou uma grande bênção. Amém? Um homem com uma autoridade tremenda. Em julho de 1998, ele começou a passar muito mal. Ele estava com 44 anos. Ele começou a passar muito mal. Ele foi internado no hospital e ele estava lá deitado na cama, a esposa dele se chama Eva. Ele falou que não é só Adão que tem Eva, não, que ele também tem uma. Mas a dele, diferente da do Adão, dá muita alegria para ele. E, de repente, a barriga dele começou a inchar. E ele falou para a mulher dele, eu estou sentindo muito mal. Ele começou a suar. De repente, ele conta que saiu um chafariz de sangue da boca dele. Uma quantidade enorme. E a barriga inchava de novo e vinha outro jato de sangue saindo de dentro dele. As enfermeiras começaram a ficar apavoradas, enxugava, torcia o pano no balde, e aquele desespero, e ele ali tentando se manter vivo, tal, os médicos chegaram, começaram a fazer procedimentos ali para acudir ele, para impedir que o quadro avançasse, mas ele, de repente, ele percebeu que ele estava vendo o corpo dele deitado, a mulher dele com a cabeça no peito dele falando, devia estar declarando a palavra, e ele vendo aquilo. Aí ele disse que Jesus chegou. E Jesus chegou e disse para ele assim, está vendo o que você fez com o seu corpo? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele era uma pessoa que ele não gostava de comer e não gostava de dormir. Então ele comia muito pouco e ele dormia muito pouco. E nós sabemos que o alimento para o corpo é necessário. Assim como o alimento para o espírito é necessário, o alimento para o nosso corpo é necessário. E o descanso também é necessário. Amém? E levou ele a esse quadro. E aí Jesus chegou e falou, está vendo? O que você fez com o seu corpo? Olha aí. Você não dorme, você não come, você não cuida, você não para. Muitas viagens missionárias, viagem pela Europa, viagem para tudo quanto é lugar. E agora está aí. Aí nisso, Jesus falou assim, fale para sua esposa que você vai, mas você vai voltar. De repente ele, para dentro do corpo, ergueu o dedo, virou para ela e falou, Eva, eu vou, mas eu vou voltar. E os médicos ali. E aí, passado alguns segundos, ele saiu de novo. E ficou ali do lado de fora. Nesse momento, os médicos começaram a recolher os equipamentos, tirar a aliança do dedo dele. E falaram para a esposa dele, não tem mais o que fazer. Entrou em óbito.
porque nós fizemos tudo, mas não teve acordo. E ele vendo, e Jesus do lado dele. Aí Jesus virou para ele e falou assim: fala para sua esposa que você vai, mas você vai voltar. E ele, dentro do corpo dele de novo, ergueu o dedo, falou para Eva, falou assim: Eva, eu vou, mas eu vou voltar. Saiu de novo. E nisso, cada vez que ele voltava e falava para a esposa dele, os médicos quase endoidavam. Porque já tinham dado óbito, já tinham constatado todos os sinais, e de repente o homem, eu vou, mas eu começava a falar, eu estou vivo. Eu vou, mas eu volto. E os médicos tudo em cima dele de novo, que era loucura. Aí nesse momento que ele estava ali observando toda essa cena, Jesus virou para ele e falou assim: você está vendo o que você fez com o seu corpo? Eu precisava de você para fazer a obra por mais longos anos. E você, por não cuidar do seu corpo, por não cuidar da sua saúde, você é um suicida. Você é um suicida, Jesus falou para ele. Aí Jesus virou e falou assim: agora eu vou te mostrar uma outra cena. De repente ele se viu no velório dele. Ele se viu no próprio velório. E ele disse que pessoas chegavam ali e começavam a chorar. Ai, o pastor Paulo, nossa. Aí outras falavam assim: meu Deus, por que você permitiu que isso acontecesse com ele? Aí Jesus, falando com ele, falou assim: você está vendo, eles estão acusando até eu. Você se matou. E as pessoas estão jogando a responsabilidade para mim. Nesse momento, ele voltou mais uma vez. Eu sei que no final, Jesus falou para ele, falou assim: eu vou te dar mais uma chance. Você vai voltar. E aí ele tentou fazer um acordo com Jesus. Ele falou: Jesus, mas eu vou voltar, eu vou ficar de coma. Tem como eu voltar enxergando, ouvindo e falando? Aí Jesus assentiu que sim. Aí ele, dentro do corpo. E aí, pastor, e aí, irmãos, ele vendo, falando, ele só falava assim: eu estou vivo, eu estou vivo. E os médicos, e Jesus falou para ele: você vai ver, você vai falar, você vai ouvir. Mas eu vou entregar você na mão dos médicos, eles vão fazer com o seu corpo o que eles quiserem. E ele passou 2 meses no hospital. Ele disse que foi os piores momentos da vida inteira dele, porque abriram aqui para drenar, para ver de onde vinha aquela hemorragia, furavam, cortavam ele, eles disseram que não podia dar anestesia, e ele não conseguia mexer um dedo, mas ele estava ouvindo, vendo e falando. Ele disse que foi muito sofrimento. E nesse momento ele disse para Deus que ele ia cuidar do corpo dele.